Olá, bem-vindo, bem-vinda! Começando aqui uma análise dos fatos, programa fresquinho, novinho em folha para te atualizar de tudo que acontece no Brasil e no mundo, sempre no meio do seu dia para você seguir bem informado. Tudo bem, Felipe? Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo para mais um programa que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Fica também disponível para você assistir, ou ter acesso ali ao áudio na TV Estadão, no nosso canal no YouTube. Vamos aos destaques desta quarta, 23 de agosto. Presidente Lula traz guerra da Ucrânia para o BRICS, mas tema é ignorado por demais países. E eu perdi a janela na hora de falar minha manchete, mas já achei, Carol. O mercado reage bem à aprovação do arcabouço fiscal, ainda que a Câmara tenha deixado de fora a regra defendida pelo governo e que abriria 40 bilhões de reais para gastos. E ainda a saga dos clientes da 123 Milhas para conseguir viajar e o que diz o Procon sobre cancelamentos da viagem. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. A Bolsa abriu em alta e o dólar caiu nesta quarta-feira após a aprovação do novo arcabouço fiscal no Congresso. O projeto de lei que põe fim ao teto de gastos teve apoio de ampla maioria na Câmara e, por já ter passado pelas duas casas, segue para a sanção presidencial. A aprovação do texto era um dos eventos mais esperados pelo mercado. Mais detalhes com o repórter do Broadcast em Brasília, Yander Porcela. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o novo arcabouço fiscal, com 379 votos favoráveis e 64 votos contrários. A nova regra para controle das contas públicas substitui o atual teto de gastos, que está em vigor desde o governo Temer. O arcabouço tem regras mais flexíveis, ao permitir que as despesas cresçam acima da inflação, desde que num ritmo inferior ao aumento de receitas. O caminho da votação foi aberto após um acordo costurado pelas lideranças da Câmara em reunião na residência oficial do presidente da Casa, Arthur Lira. O relator do arcabouço, o deputado Cláudio Cajado, retirou do texto a permissão que havia sido incluída pelos senadores para que o governo pudesse prever as chamadas despesas condicionadas no orçamento de 2024. Essa medida, que garantia uma folga de 32 bilhões de reais no próximo ano para o governo, deve ainda ser incluída no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é relatado pelo deputado Danilo Forte, isso após um acordo que foi costurado pelo Palácio do Planalto. A Câmara recolocou ainda as despesas com ciência e tecnologia dentro do novo teto, desfazendo mudança que também havia sido aprovada pelos senadores. Mas após esse acordo entre as lideranças da Câmara, os deputados mantiveram fora do limite de gastos da nova regra os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e também as verbas do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Essas mudanças que foram mantidas pelos deputados também haviam sido incluídas no arcabouço pelos senadores. Nós sentamos à mesa e o governo cedeu na emenda que eles tinham prioritariamente colocado o esforço de governo, que foi a da despesa condicionada, para que fizéssemos esse acordo e tirássemos apenas o Fundeb e o Fundo do Distrito Federal. Aquilo que foi construído num colégio de líderes com a presença de Vossa Excelência, que o que o Cajado está encaminhando foi produto do acordo. Portanto, para zelar pelo respeito ao colégio de líderes e àquilo que nós discutimos lá, é preciso que se honre com este acordo. A gente ouviu as falas do relator da proposta do arcabouço, Cláudio Cajado, e do líder do governo na casa, deputado José Guimarães. Bom, é sempre bom lembrar que o arcabouço fiscal está sendo aprovado porque os políticos ficaram incomodados com a rigidez do teto de gastos. Então ele foi simplesmente substituído, quer dizer, tiraram e tinham que colocar alguma coisa no lugar. Não há um grande mérito disso, apesar de toda a pompa, é que muitas vezes se quer dar. Então você tem uma regra fiscal mais frouxa. O que ficou decidido na Câmara, basicamente, como nosso repórter disse, é que os deputados decidiram deixar as despesas do Fundeb, que é o Fundo de Valorização da Educação Básica,
e do Fundo Constitucional do Distrito Federal de fora desse novo arcabouço fiscal, mas incluíram as da ciência e tecnologia. Se dependesse do PT, deixava tudo de fora, sob regra nenhuma, porque essa é a filosofia de gastos do Lula, que ele fica chamando de investimentos, etc., porque quer conquistar a maior popularidade, torrando dinheiro e, obviamente, nem sempre esse dinheiro vem para a melhoria dos serviços públicos, para a melhoria do cidadão comum, mas ele acaba irrigando aí muitos setores do próprio governo, onde os políticos gostam de ter um grande orçamento na mão. E, eventualmente, aparecem escândalos sobre desvio desse dinheiro. Então, a gente tem sempre que fiscalizar, independentemente do pretexto, independentemente da alegação. O governo queria mais essa folga, aí, entre 32 e 40 bilhões de reais, não conseguiu, então vai ter uma outra negociação com o Congresso por um outro mecanismo, e a cada negociação, é claro que a turma do Centrão vai fazendo o seu jogo de toma lá da cá, para o governo aprovar a medida para ter aí uma certa folga, distribui cargo, distribui emenda, libera, né? O Lula já é recordista, foi matéria do próprio Estadão, de liberação de emendas em um único mês. Agora está se reunindo secretamente com Arthur Lira, sendo que o Lula, durante a campanha eleitoral, falava que era um absurdo, essas reuniões secretas. Então a gente vê como você tem aí um duplo padrão na hora de governar. Agora, o mais importante de tudo é que essa conta, até o momento, não fecha, né? O governo promete zerar o superávit primário em 2024, mas o que está sendo calculado são 170 bilhões de reais de déficit, de julho desse ano até o final de 2024, essa é a estimativa. Então, você não tem receita suficiente, o Brasil não vive mais o boom das commodities, que coincidiu com os primeiros mandatos do Lula, e ele aproveitou, evidentemente, para fazer ali a farra, inchar o Estado, deixar insustentável, e estourou tudo no colo da Dilma Rousseff, quando não tinha mais dinheiro para pagar todas as despesas. E agora a gente continua sem saber se vai ter. Se você for prever ali, se você for se guiar pelas metas propostas do superávit primário até 2026, a gente vê que vão ser necessários mais 350 bilhões de reais até o último ano desse governo. E fica bastante complicado você conseguir aumentar tanto assim a carga tributária em 2 pontos percentuais. O Haddad já é alvo aí de um monte de apelidos, né, em relação a essa busca por aumento de impostos. Agora estão se falando em offshores, em tudo isso que os ricos têm dinheiro no exterior, etc., e tem muito lobby, evidentemente, com os parlamentares para que eles impeçam o governo de taxar essas contas, mas o governo está de olho em tudo de onde possa tirar dinheiro. Deveria estar muito mais de olho na possibilidade de cortar gastos, porque o que se tem ali no arcabouço fiscal é a previsão do aumento dos gastos. E aí a Receita fica sempre correndo atrás. Se a gente tivesse um país com as devidas prioridades, os cortes na própria carne viriam primeiro. Na Eldorado, análise dos fatos. O presidente Lula usou seu principal discurso na 15ª cúpula do BRICS para defender que os demais países do bloco discutam abertamente a guerra na Ucrânia. Lula disse que o BRICS deve atuar para favorecer o entendimento e reiterou a disposição do Brasil de ajudar a mediar a paz. O discurso destoa de outras ocasiões em que o presidente brasileiro chegou a responsabilizar a Ucrânia pela guerra e fez inúmeras declarações sobre a invasão da Rússia na Ucrânia. Desde o estopim do confronto, o petista já chegou a dizer que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é tão responsável pela guerra quanto Putin e que a Ucrânia deveria aceitar perdas territoriais para encerrar a guerra. Em Joanesburgo, Lula ainda aproveitou para cutucar a atuação do Conselho de Segurança da ONU sobre o assunto, órgão no qual o Brasil pleiteia um assento fixo. A guerra da Ucrânia evidencia as limitações do Conselho de Segurança.
Muitos outros conflitos e crises estão por vir. Não podemos nos furtar a tratar o principal conflito da atualidade que ocorre na Ucrânia e tem efeitos globais. O Brasil tem uma posição histórica de defesa e da soberania, da integridade territorial e de todos os propósitos e princípios das Nações Unidas. Achamos positivo que um número crescente de países, entre eles os países dos BRICS, também esteja engajado em contato direto com Moscou ou com Kiev. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Tampouco podemos ficar indiferentes às mortes e à destruição que aumentam a cada dia. O Brasil não contempla fórmulas unilaterais para a paz. Estamos prontos para nos juntar a um esforço que possa efetivamente contribuir para um pronto cessar-fogo e uma paz justa e duradoura. Em reação, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que participa do encontro remotamente, alegou que ordenou a invasão militar motivado por uma ação do Ocidente, da fronteira com seu país, mas agradeceu aos pares do BRICS pelo que classificou como forma ativa para tentar encerrar a situação, assegurando um acordo justo com meios pacíficos. Sem citar nenhum nome, Putin afirmou que alguns países promovem sua hegemonia e política neocolonial e que isso levou a uma crise terrível na Ucrânia. O agradecimento do presidente russo veio em razão da fala do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que disse que agradecia que Putin reconhecesse os esforços de países do BRICS para chegar a um fim pacífico do conflito. Bom, Putin é grato aos seus aliados, como o próprio Lula, que está operando aí para que ele saia na vantagem, apesar da guerra que ele causou. Eu não posso concordar de maneira alguma que o discurso do Lula destoa de outras ocasiões. Ele vai simplesmente na mesma linha. Ele fala, achamos positivo que haja outros países engajados em contatos diretos com Moscou ou com Kiev. Não podemos ficar indiferentes à morte e à destruição. Ele não fala em nenhum momento da responsabilidade de Moscou, da responsabilidade de Putin, da responsabilidade da Rússia. A sonora que a gente acabou de ouvir começa com a seguinte frase do Lula: a guerra da Ucrânia evidencia as limitações do Conselho de Segurança da ONU. Ora, a guerra da Ucrânia, em primeiro lugar, que não é da Ucrânia, é contra a Ucrânia. A Ucrânia é um país soberano que teve o seu território invadido. Em segundo lugar, ela evidencia a responsabilidade de Putin de declarar essa guerra. Então não é você pegar simplesmente a articulação internacional para encerrar a guerra e destacar isso como foco do seu discurso, sem você apontar quem é que a começou e em que condições essa guerra poderia ser encerrada. O Putin agradece a países dos BRICS como o Brasil, porque ele quer encerrar essa guerra em vantagem. Ele quer ficar com partes do território da Ucrânia. E o Lula já acenou. Acenou não, ele deu uma declaração expressamente dizendo que a Ucrânia deveria ceder. A Crimeia deveria ceder parte do seu território à Rússia, em nome da paz. Quer dizer, se o Brasil fosse invadido, qual é a parte do território brasileiro que o Lula cederia para o país invasor? Não faz o menor sentido. As pessoas precisam manter a sua capacidade de se indignar. Os discursos que o Lula tem dado a respeito desse momento, que é o momento mais sensível da história contemporânea, é uma barbaridade o que está acontecendo, de extermínio, de tortura, de estupro naquele território. E o nosso presidente faz esse tipo de declaração internacional e tentando levar uma vantagem, que é conseguir um assento no Conselho de Segurança da ONU, criticando esse conselho por supostamente não conseguir resolver um problema de uma guerra causada por um aliado dele para o qual ele passa pano. Tudo errado. Análise dos fatos. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser ouvido pela Polícia Federal pela quinta vez. O depoimento marcado para o dia 31 será sobre as mensagens encontradas no celular do empresário Meyer Nigri, da Tecnisa, que teriam sido enviadas por um dos números do ex-presidente. O texto contém ataques a integrantes do Supremo Tribunal Federal, fake news e a seguinte ordem em caixa alta: repassem ao máximo.
Na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes arquivou a investigação iniciada em agosto de 2022 contra 6 empresários por conversas golpistas num grupo privado no WhatsApp, mas manteve inquérito contra Nigri e Luciano Hang da Havan. Sobre as joias, outra intimação a Bolsonaro também saiu ontem nesta investigação junto da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e outras 6 pessoas, também dia 31. Os investigadores querem ouvir todos ao mesmo tempo para evitar a chance de combinações de versão. Além do casal Bolsonaro, foram intimados o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, seu pai, general da reserva Mauro Lorena Cid, Fábio Van Garten, advogado de Bolsonaro e ex-chefe de Secretaria de Comunicação da Presidência, Frederico Assef, advogado do ex-presidente, Marcelo Câmara, seu assessor especial, e Osmar Crivellati, assessor também de Bolsonaro. O ex-presidente, que foi internado nesta manhã no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para fazer exames de rotina. Na última sexta, em meio das investigações da Polícia Federal sobre um esquema de venda ilegal de joias que foram omitidas do acervo da presidência, Bolsonaro realizou um procedimento em seus dentes numa clínica estética localizada na região nobre de Goiânia. O dentista responsável pelo procedimento, Rildo Lasmar, postou antes e depois da operação em suas redes sociais. Bom, são vários assuntos. Em primeiro lugar, o arquivamento da investigação sobre empresários que falaram de golpe de Estado no WhatsApp. Aliás, acabei de publicar um vídeo meu sobre esse assunto no Instagram, @Felipe Moura Brasil, quem quiser se aprofundar. É o seguinte, critiquei isso desde o primeiro dia. Obviamente, jamais defendi golpe de Estado e repudio aqueles que o defendem, que aventam essa possibilidade, porque o seu líder político não conseguiu ter popularidade durante seu governo em razão das alopragens, para dizer o mínimo, que fez. Mas é preciso ter uma ação correspondente. Quer dizer, se não há uma iniciativa golpista por parte do empresário, se ele está simplesmente manifestando num grupo de WhatsApp entre amigos que ele preferia um golpe ou uma ditadura que seja o governo de um adversário, etc., você não tem nada. Você tem um comentário privado disperso, por mais repudiável que seja, mas você não tem o cometimento de um crime. E essa operação não foi criticada só por mim, um monte de gente se ergueu no debate público para criticar o Alexandre de Moraes, porque ele pegou uma reportagem da imprensa que conseguiu, cumprindo o seu dever nesse caso, porque o jornalismo tem que mostrar o que falam as pessoas aliadas do presidente da República, o que pensam aqueles que estão no seu núcleo de poder. E o Moraes pegou aquelas mensagens que foram colocadas ali naquela reportagem para justificar uma devassa, né? Busca e apreensão, quebra de sigilo, etc. Então, assim, esse arquivamento já veio tarde, sendo que ainda tem 2 casos ali mantidos e que são bastante questionáveis. Em relação a Bolsonaro ser ouvido sobre as joias, bom, isso é o procedimento que tem de ser feito mesmo. Ele ganhou um trunfo aí, pelo menos retórico, na política. Vamos ver qual vai ser a distinção que a Polícia Federal vai fazer em relação a esses casos, que é o do presente de R$80 mil dado a Lula pelo então presidente da França em 2005, Jacques Chirac, que é o relógio Piaget. O Lula não registrou na relação de presentes enviada ao Tribunal de Contas da União em 2016. Então não se pode ter duplo padrão, não se pode ter 2 pesos e 2 medidas. Se o Bolsonaro for acusado, indiciado pela PF, depois denunciado pela PGR, eventualmente alvo de uma ação penal no Supremo Tribunal Federal, por causa de um relógio que do qual ele fez uso privado, bom, o Lula tem de ser também. Pode ter uma diferença aí de grau em razão de venda, recompra, sorrateira, para fingir para o TCU que isso não aconteceu e aí entregar quando há determinação, etc. Bom, aí é uma questão de gradação. Agora, ele ganhou aí uma alegação depois que veio à tona esse conjunto de informações sobre o caso do relógio do Lula. E a outra questão, bom, basicamente é isso, né? Você tem agora também o caso da CPMI. Não, de CPMI a gente deixa para falar de amanhã, porque já misturou muito o assunto. Vamos com tudo. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
Seguimos por aqui. A análise dos fatos agora fala sobre a agência de viagens online 123 Milhas, que tem prazo até esta quarta para dar explicações ao Procon sobre a suspensão de pacotes e passagens anunciada na última sexta. A notificação é um procedimento inicial para que o órgão analise a situação, oriente os consumidores e encaminhe o caso para um processo de fiscalização mais detalhado. A 123 Milhas suspendeu pedidos da linha Promo, que ainda não foram emitidos, com previsão de embarque entre setembro e dezembro deste ano. A empresa alegou persistência de fatores econômicos e de mercado adversos e informou que os valores serão devolvidos integralmente em vouchers, acrescidos de correção monetária de 150% do CDI. Em entrevista à Rádio Dourado, o diretor de atendimento e orientação do Procon São Paulo, Rodrigo Tritapepe, disse que a imposição dos vouchers é irregular e que a escolha da forma de ressarcimento cabe ao consumidor. O direito do consumidor garante 3 opções no caso de não cumprimento do contrato. A primeira delas é o consumidor exige o cumprimento forçado. A empresa vai precisar comprar um concorrente, não sei como ela vai fazer, mas o consumidor fala, eu quero, ela é obrigada a fazer. A segunda é crédito para utilizar outro produto da empresa. E a terceira opção é devolução do dinheiro. A escolha é do consumidor. A empresa não pode escolher uma previsão da lei e falar para o consumidor, está aqui o seu direito. Se a empresa imputou a ele um voucher como uma única solução e ele, com receio, aceitou, há uma possibilidade sim dele não aceitar. E segundo, ainda que aceitou, essa decisão dele ser revista. Pois é, e ainda a gente lembra que, segundo o Procon, o órgão já recebeu cerca de 3.500 reclamações de clientes da 123 Milhas e a punição pode chegar a uma multa de até 13 milhões de reais. Tritapepe ainda informa que um dos canais para se fazer a queixa é pelo site procon.sp ou procon.sp.gov.br. É bom lembrar o mecanismo, né? As viagens compradas, elas não têm data previamente marcada. Você tem o período em que elas podem acontecer. Então, a empresa faz uma aposta em preços baixos de passagens e hospedagens e tenta garimpar esses dias de voo e estadia mais baratos. E isso, obviamente, é feito também depois que o consumidor compra. E aí, desde o arrefecimento da pandemia, você teve a maior procura por viagens, com mais demanda, a inflação de serviços, passagens aéreas, hospedagem, restaurante, passeio, tudo isso passou a impactar o valor total das viagens. A empresa não conseguiu mais encontrar essas opções dentro de uma faixa de preço mais baixa. As viagens promocionais indicaram que haveria esse prejuízo à frente, a empresa decidiu cancelar tudo. Agora eu concordo plenamente que o consumidor é que tem que decidir a forma de ressarcimento. Esse negócio da empresa determinar, leva um voucher aqui, então, depois de todo o transtorno causado pelo consumidor, não dá, né? Quer dizer, a empresa tem que garantir a entrega do serviço que ela vende. Uma vez comprado e não entregue, o consumidor tem que ter as suas vantagens para escolher a melhor forma de ser ressarcido. Na Eldorado, análise dos fatos. Amigo de Neymar diz que ida para a Arábia Saudita do jogador é para conseguir tempo para a família e filha. Quem conta mais pra gente é o Robson Morelli. Olá, amigos. Quero falar um pouquinho mais de Neymar na Arábia Saudita. Neymar que foi pro Al Hilal por um caminhão de dinheiro, deixou o PSG, deixou a Europa, deixou tudo para trás para jogar no futebol saudita, que a gente ainda não conhece tão bem. Agora que a gente vai conseguir ou tentar acompanhar o futebol naquelas bandas. Um amigo de Neymar, ex-jogador Gabriel, disse que um dos motivos que levaram o brasileiro a aceitar o convite foi também de viver em paz, com tranquilidade com a sua nova família. A namorada, a filha que está para chegar, o filho talvez vá junto. Então Neymar quer passar esses 2 anos como um pai de família, cuidando de todos e ficando mais tempo em casa. Na verdade, ele falou que o Neymar quer menos pressão, como queria Messi, como queria Cristiano Ronaldo, homens já mais velhos do que Neymar no futebol. Neymar se compromete com isso a permanecer em Riad a maior parte do seu tempo, sair da bagunça da Europa, das viagens, das festas
e de tudo mais que a gente sabe que o Neymar participa e se dedicar exclusivamente nesses 2 anos, 24 meses, à família e ao futebol saudita. E depois, segundo o amigo do Neymar, Gabriel, só Deus sabe o que pode acontecer com a carreira dele. Depois que acabar o contrato de 2 anos com o futebol do Al Hilal, Neymar vai ter 33 anos e estará solto, disponível no mercado. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. A impressão, repito mais uma vez, é que o futebol não é mais a prioridade, no sentido de alcançar o melhor nível possível de performance, dado o talento do jogador. Ele está priorizando outras coisas nesse momento da vida. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. Um álbum com Wayne Shorter, o grande saxofonista do jazz norte-americano. Estava ali já no Weather Report, tinha tocado com Miles Davis, tinha tocado com Art Blakey nos anos 50 e estava interessado em fazer um disco com Elis Regina, assim como tinha feito em 74 com o Milton Nascimento. Porém, um detalhe importante, aconteceu uma grande briga no estúdio aqui no Brasil, quando o Wayne veio gravar com Elis, já estavam começando as gravações, mas César Camargo estava também no estúdio, ao lado de Wayne Shorter, os dois diante do piano, né? O Wayne tentando passar uns acordes ali para o César Camargo, põe a mão do César, olha, o acorde é assim, mostra onde estão as notas e uma grande briga começa a acontecer. O César não gosta da atitude do Wayne Shorter, o produtor Davi Hades entra no meio ali para que uma coisa pior não aconteça, mas Elis Regina vem com tudo furiosa em cima do César, dizendo: já se viu você fazer o que está fazendo, a sua carreira pertence a mim, o seu piano pertence a mim, tudo que está aqui dentro eu comprei. Foi uma coisa realmente horrível. Eu estou contando isso agora porque é agora que aparece essa história. O Davi Hades estava lá, nunca contou isso para ninguém, conta pra gente então primeira mão nessa matéria. Claro que tem muito mais do que isso, estou aqui dando só aqui umas linhas rápidas sobre a história, mas ela é muito maior. Havia um projeto para internacionalizar a carreira da Elis Regina a partir desse disco, né? Mas isso não aconteceu. Mas há álbuns extraordinários da Elis Regina, apesar de esse não ter acontecido, suas parcerias com Roberto Menescal, o César Camargo Mariano sempre contribuindo, os dois que vieram no início ali da década de 70, na virada da década de 70, 71, em pleno verão, e ela, né, produzidos pelo Nelson Mota, Nelson, a quem eu mando um abraço. Fez um grande Viu? Análise dos fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.